Crefisa oferece Jornal Nacional. O secretário nacional da Cultura, Roberto Alvim, usa o discurso de um nazista para falar sobre o futuro da cultura brasileira. Ele adapta frases do alemão Joseph Goebbels, o ministro da propaganda de Adolf Hitler. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. A reprodução de palavras e ideais nazistas por um ministro provoca perplexidade e revolta no Brasil e no exterior. E o presidente Jair Bolsonaro anuncia a demissão de Roberto Alvim. O Jornal Nacional está começando. O secretário de Cultura, Roberto Alvim, foi demitido hoje depois de publicar um discurso com frases semelhantes às do ministro da propaganda nazista Joseph Goebbels. A gestão brevíssima de Alvim durou 10 semanas e rendeu muita controvérsia. Um dos primeiros atos de Roberto Alvim à frente da Secretaria de Cultura foi a nomeação de Sérgio Camargo para o comando da Fundação Palmares. Antes de assumir o cargo, Sérgio tinha afirmado que a escravidão foi benéfica para os descendentes dos negros. Houve uma enxurrada de críticas e o diretor caiu depois de uma decisão da Justiça. Na época, Bolsonaro disse que Alvim tinha carta branca. Ontem à noite, Roberto Alvim anunciou numa rede social, ao lado de Bolsonaro, a criação do Prêmio para a Cultura e foi elogiado pelo presidente. Depois de décadas, agora temos sim um secretário de Cultura de verdade, Amém, que atende o interesse da maioria da população brasileira, a população conservadora e cristã. Alvim, vamos lá, Alvim. Você é a cultura de verdade no Brasil, tá? Coisa que não tínhamos. Tínhamos aqui essa ideia de fazer cultura para uma minoria. Você tem que fazer a cultura para a maioria. Uma hora depois, Alvim divulgou um vídeo falando do prêmio, da valorização da arte brasileira e de nacionalismo. A imagem, semelhante à do gabinete do ministro nazista Joseph Goebbels, com tudo milimetricamente pensado. Foto presidencial no alto, bandeira do Brasil à direita, um crucifixo à esquerda, a Cruz de Lorena, um símbolo medieval da resistência relacionada à fé cristã, que já foi usado por missionários. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Texto semelhante ao do principal ministro de Hitler, que ajudou a propagar o nazismo. Joseph Goebbels disse: a arte alemã da próxima década será heróica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande patos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada. O discurso de Alvim foi todo feito ao som da ópera Lohengrin, de Richard Wagner, que retrata a disputa entre cristianismo e paganismo. Uma ópera de Wagner foi usada na inauguração do Terceiro Reich. Era o compositor favorito de Hitler. Hoje cedo, já debaixo de várias críticas, Alvim disse em entrevista à Rádio Gaúcha que a escolha da música foi dele. Sobre o conteúdo do discurso, Alvim relativizou o regime de Hitler, comparando com o de ditadores de esquerda, e disse que a frase era uma coincidência retórica. Qualquer pessoa com o mínimo de sanidade mental não pode ser cúmplice ou simpática a um regime que exterminou pessoas, um regime absolutamente genocida. Um regime tão genocida quanto todos os regimes de esquerda ao longo do século XX, como o regime de Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, entre outros, né? Houve uma infeliz coincidência retórica nessa frase
cuja forma é extremamente semelhante à forma da frase que acabou sendo dita por mim e a frase original do Joseph Goebbels. Goebbels preconizava uma ideia de uma arte nacional, uma arte nacionalista? Sim. Eu também preconizo essa ideia. Outros intelectuais absolutamente incríveis também preconizam essa ideia. Daí a estender a associação para extermínio de pessoas em campos de concentração é uma coisa muito forçada. Antes, numa rede social, Roberto Alvim tinha dito que a frase em si era perfeita. O ministro de Adolf Hitler que inspirou o discurso de Roberto Alvim foi uma das figuras mais monstruosas do regime nazista. Goebbels foi um antissemita raivoso, responsável por difundir a ideia de que o povo judeu era o inimigo a ser aniquilado. Braço direito de Adolf Hitler, Joseph Goebbels teve papel decisivo na adesão da sociedade alemã ao projeto nazista. Foi ele quem inventou a máxima: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Ministro da Propaganda da Alemanha, montou a estratégia de comunicação e cultura para disseminar os ideais do nazismo, inclusive o antissemitismo, usado como base de uma das maiores barbáries da história, o Holocausto, o extermínio de milhões de judeus na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. No período em que Adolf Hitler comandou o país, entre 1933 e 1945, Goebbels acabou com a imprensa livre na Alemanha, que tinha mais jornais que a França e a Inglaterra, e passou a controlar a informação e todas as expressões da arte alemã. O cinema foi um dos principais instrumentos da propaganda de Goebbels. Os filmes mostravam uma Alemanha próspera e feliz com a supremacia da raça ariana. Cantores não podiam se apresentar sem autorização do governo. Escritores não podiam publicar um livro sem a permissão de Goebbels. Artistas considerados subversivos foram presos e levados para campos de concentração. Muitos cientistas e intelectuais, como Thomas Mann e o físico Albert Einstein, deixaram o país. A frase de Goebbels que Roberto Alvim usou foi dita originalmente em um pronunciamento para diretores de teatro no dia 8 de maio de 1933. 2 dias depois, houve uma grande queima de livros na Alemanha, uma estratégia do Ministério da Propaganda nazista de Goebbels. Esse ato, que teve grande repercussão na época, é considerado o auge da perseguição nazista a intelectuais, especialmente escritores. Hoje há um memorial em Berlim para relembrar esse dia, para que ele nunca volte a acontecer. Quando o regime nazista foi derrotado na Segunda Guerra Mundial e Hitler se suicidou, Goebbels fez o mesmo dias depois. Envenenou 6 filhos e se matou junto com sua mulher. Historiadores dizem que o objetivo de Hitler e Goebbels, ao tentar controlar a cultura alemã, era dar sustentação ao nazismo e ao nacionalismo exacerbado e espalhar suas ideias pelo mundo. Por isso, a arte não poderia ser livre. Uma arte livre significa a pluralidade, a diversidade, as diversas visões de mundo que todas as pessoas têm direito de ter. Num regime autoritário, não pode haver adversário. Se houver adversário, ele vai ser visto como inimigo. Não pode haver nenhuma manifestação, nenhuma ideia que contradiga a verdade oficial do regime autoritário. Exatamente por isso, nesse tipo de regime, a cultura desempenha um papel essencial. Por isso ela tem que ser dirigida pelos detentores do poder. Essa historiadora afirmou que a semelhança entre o discurso nazista e o do ex-secretário de Cultura, Roberto Alvim, é inegável. Porque Goebbels também partia da ideia de que era preciso começar a cultura do zero, e o nosso ex-secretário diz: vamos renascer, a cultura vai renascer, o que supõe que ela estava morta, não sei aonde ele achou que estava morta. E também, enfim, ele reproduz toda aí sim, a retórica de Goebbels, que tinha, enfim, ele era um craque da retórica, o que talvez nosso secretário, ex-secretário, não fosse. As reações ao discurso de Alvim foram imediatas e contundentes. Logo depois da publicação do vídeo começaram as críticas. Representantes de diversos setores da sociedade civil pediram a demissão dele. O dia começou sob impacto das críticas. Antes de sair do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro ligou para o secretário Roberto Alvim. Ouviu
que a relação com Goebbels tinha sido uma coincidência. Aceitou as explicações, mas à medida que o dia foi passando, as reações foram crescendo. As primeiras críticas vieram do Congresso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, logo cedo pediu a demissão de Alvim. O secretário da Cultura passou de todos os limites. É inaceitável. O governo brasileiro deveria afastá-lo urgente do cargo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou: descabido e infeliz pronunciamento de assombrosa inspiração nazista do secretário de Cultura, Roberto Alvim. Como primeiro presidente judeu do Congresso Nacional, manifesto veementemente meu total repúdio a essa atitude e peço seu afastamento imediato do cargo. É totalmente inadmissível, nos tempos atuais, termos representantes com esse tipo de pensamento e, pior ainda, que se valha do cargo que eventualmente ocupa para explicitar simpatia pela ideologia nazista. No Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, disse: há de se repudiar com toda a veemência a inaceitável agressão que representa a postagem feita pelo secretário de Cultura. É uma ofensa ao povo brasileiro, em especial à comunidade judaica. O ministro Gilmar Mendes: a riqueza da manifestação cultural repele o dirigismo autoritário nacionalista. A arte é, na sua essência, transformadora e transgressora. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras: a única ideologia política admissível no Brasil é a democracia participativa, que tem como princípio fundante a liberdade de expressão. Ideias nazifascistas são totalitárias e destroem a democracia. Daí porque, nesta excepcionalidade, a liberdade de expressão pode ser relativizada. O governo alemão e entidades ligadas à comunidade judaica no Brasil condenaram veementemente o discurso de Alvim. A embaixada da Alemanha no Brasil declarou: o período do nacionalsocialismo é o capítulo mais sombrio da história alemã. Trouxe sofrimento infinito à humanidade. A Alemanha mantém a sua responsabilidade. Opomos-nos a qualquer tentativa de banalizar ou mesmo glorificar a era do nacionalsocialismo. A Confederação Israelita do Brasil disse que o Brasil, que enviou bravos soldados para combater o nazismo em solo europeu, não merece isso. Uma pessoa com esse pensamento não pode comandar a cultura do nosso país e deve ser afastada do cargo imediatamente. A Federação Israelita do Estado de São Paulo e o Museu do Holocausto em Curitiba também condenaram as declarações de Alvim. A sociedade também reagiu. A Ordem dos Advogados do Brasil disse que Alvim fez referências claras a uma pessoa que promoveu o genocídio, a divisão racial, e que a cultura brasileira não pode conviver com quem tem pensamento vinculado ao passado sombrio da história da humanidade. O presidente do Senado fez questão de falar com Bolsonaro. Por telefone, repetiu que o caso era de demissão. Bolsonaro alegou que se tratava de uma reação de esquerda. Alcolumbre rebateu o argumento, alertando o presidente de que Alvim havia usado frases de um nazista. Bolsonaro se convenceu e afirmou que mandaria Alvim embora. Foi uma guinada, porque até então a resposta oficial do Planalto era: não vamos comentar. Mas, internamente, ministros, assessores e apoiadores insistiam com o chefe que a situação estava insustentável. A essa altura, Alvim estava dando entrevistas e foi aí que recebeu a ordem de Bolsonaro para ir imediatamente ao Planalto. O momento foi flagrado pelo jornal O Globo, que aguardava pela entrevista dele. Mas Bolsonaro não quis receber Alvim. Saiu do palácio e foi almoçar no Clube Naval. Coube aos ministros da Casa Civil, da Secretaria de Governo e da Secretaria-Geral cuidar da demissão. Mas quem anunciou que Alvim estava sendo mandado embora
foi o próprio presidente que assinou uma nota dizendo: comunico o desligamento de Roberto Alvim da Secretaria de Cultura do governo. Um pronunciamento infeliz, ainda que tenha se desculpado, tornou insustentável a sua permanência. Reitero nosso repúdio às ideologias totalitárias e genocidas, bem como qualquer tipo de ilação às mesmas. Manifestamos também nosso total e irrestrito apoio à comunidade judaica, da qual somos amigos e compartilhamos valores em comum. Depois, em rede social, Bolsonaro acrescentou repúdio ao nazismo e ao comunismo. Alvim ainda tentou fazer parecer que ele havia pedido para sair. Postou em rede social que, tendo em vista o imenso mal-estar causado por esse lamentável episódio, coloquei imediatamente o meu cargo à disposição do presidente Jair Bolsonaro, com o objetivo de protegê-lo. E tudo isso repercutiu mundo afora. O jornal britânico The Guardian noticiou: secretário de Cultura do Brasil é demitido após ecoar palavras do nazista Goebbels. O site da BBC afirmou que o ministro da Cultura do Brasil foi demitido por usar partes de um discurso do chefe da propaganda nazista Joseph Goebbels, num vídeo, o que foi considerado uma afronta. O alemão Der Spiegel disse que a estética do vídeo do secretário brasileiro, o tom da palestra e a música de fundo também lembraram aos brasileiros a propaganda nazista. O israelense Haaretz destacou: Brasil demite secretário da Cultura após vídeo ecoar Goebbels. E o americano The New York Times afirmou que o principal funcionário da cultura do Brasil foi demitido por discursar evocando propaganda nazista. No fim do dia, o presidente Bolsonaro convidou a atriz Regina Duarte para assumir a Secretaria de Cultura. Ela disse que vai pensar e responder ao presidente até segunda-feira.